E aí, abençoado? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo na graça de Deus? Hoje vamos para o nosso segundo capítulo, aquela temática sobre o fim dos tempos, e hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo, segundo tema, Nova Ordem Mundial. Tão falado ultimamente, mas o que é essa nova ordem mundial? Se é nova, quer dizer que já existiu uma velha, uma antiga ou uma anterior. Mas eu quero que para a gente poder chegar lá, você comece a pensar. Lembra que a partir de 1960 para cá, o mundo começou a passar por mudanças tão fortes, metamorfoses tão violentas? Foi a partir da década de 60, tão falada década da liberdade, disso, daquilo. Então, a partir dos anos 60 é que começou-se efetivamente uma mudança no mundo. Mudança não só na música, na vestimenta, mas comportamental, religiosa, cultural e por aí vai. Mas perceba, uma coisa nós temos que ter em mente. A ordem mundial, o mundo tinha uma ordem. Ordem vem de organização. E lembremos que da Idade Média para cá, se não fosse a Igreja Católica, o que seria desse mundo? Bárbaros. Era olho por olho, dente por dente. E foi a Igreja Católica, os valores cristãos, que colocaram uma ordem no mundo, no eixo, um caminho decente. Mas nova ordem mundial, não estamos falando de uma coisa aqui, ali, mas de um sistema, todo um modo de vida. Isso é uma ordem. E agora então eles vêm para esta nova ordem mundial. Mas quando acaba uma, quando começa a outra? Nós temos duas datas para o fim da ordem mundial, como nós conhecemos, né, aquela ordem mundial onde o cristianismo está presente. Uma data é 1989, quando a queda do Muro de Berlim, decretando o fim do comunismo. A segunda data é 1991, ano do fim da União Soviética. Lembra que até então o mundo se dividia em dois grandes blocos econômicos? O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, liderado pela União Soviética. Mas no comunismo, a fé não tem lugar, não se esqueça disso. Tanto que um dos homens que lutou muito para que o comunismo acabasse foi São João Paulo II, o Papa João Paulo II. Eles querem então, a partir do final da década de 80, começo da década de 90, querem então construir uma nova sociedade com novos valores. A maioria deles fora do cristianismo. Tá? Mas veja, para eles construir uma nova sociedade, eles precisam que nós demos autorização. Você lembra do atentado de 11 de setembro de 2001? Com aquilo, o que é que fez o mundo? Nós demos às autoridades autorização. Assinamos uma autorização para que eles pudessem colocar câmeras em todos os lugares. E a partir dali somos vigiados. Vivemos num grande Big Brother. Onde nós vamos, existe uma câmera. Nada mais passa despercebido, né? Mas veja, a nova ordem mundial, eles querem terminar o seu trabalho criando um novo governo, um governo mundial. Vão existir os países,
cada país com a sua legislação, seu presidente ou primeiro-ministro ou rei, mas todos obedecendo o governo mundial. Nós já temos, entre aspas, uma entidade que procura gerenciar os países. Na verdade, não tem voto nenhum, né? Mas criaram esta organização e ela procura dar as cartas em muitas áreas. Só para você ter ideia, durante quase 20 anos, quem decidia o currículo, a grade escolar pública no Brasil, não era o Ministério de Educação, era a ONU. Sim, a ONU é já uma pré-figuração deste novo governo mundial. Agora, com a pandemia do Covid, a OMS, que é o braço da ONU que cuida da área da saúde, não está dando pitaco, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. A mesma OMS que sabia há mais de um mês antes que a China estava infestada do Covid, mas não alertou ninguém. Bom, isso é outro assunto. Mas a ONU, então, é já esta pré-figuração de um governo mundial. E aqui eu queria te deixar um pouco de curiosidade, que você entrasse no site da ONU e baixasse lá para ler Agenda 2030, o que a ONU quer fazer até 2030 no mundo, tá? Fica aí como curiosidade, a título de curiosidade para você. Mas perceba, para que este novo governo mundial ele tenha poder e autoridade, ele precisa então, e eles já estão há muitos anos fazendo isso, ele precisa acabar com o patriotismo. Por quê? Um povo patriota não vai aceitar o que vem de fora, vai valorizar o que é da sua pátria, né? E graças a Deus no Brasil nós voltamos a ver o povo aí andando com a bandeira do Brasil para cima e para baixo. O amor à nossa pátria. Porque quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui com as 3 caravelas, dentro das caravelas de Cabral veio a palavra de Deus, veio a cruz do Senhor. A fé chegou. Somos um povo de muita fé. Tanto que o primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Então perceba, para se criar esse governo mundial, eles precisam acabar com o patriotismo. Eles precisam também que o dólar perca valor. Por que o dólar? Porque o dólar é uma moeda mundial. Então, eles precisam acabar com o dólar. O dólar tem que despencar o valor daquela moeda. E também eles precisam acabar com a classe média, para que fique um abismo muito grande entre o rico e o pobre. Besteira? Aguenta mais uns aninhos para você ver, tá bom? Com isso, criou-se um cenário para surgir quem? Se tem um governo mundial, tem que ter um governador, um líder mundial. E esse líder mundial, ele vai ser um líder político. Olha só o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. O Catecismo da Igreja Católica fala isso, né? Lembra que no nosso primeiro episódio falamos sobre a apostasia? Para surgir
o anticristo, o governo mundial, a nova ordem mundial, é precisa apostasia. Afastar-nos da verdade e acreditarmos na mentira. Esse líder religioso, aparentemente, ele vai consertar os problemas do mundo. E perceba, ele vai colocar em nós a marca, um chip. Neste chip vai ter o quê? Todos os números de documentos que nós temos. Com este chip, e em muitos lugares o povo já faz isso, com ele na mão, vamos abrir, fechar portas, vamos fazer transações bancárias. Aquilo que você faz no mercado com o teu cartão do banco, débito ou crédito, é com o chip. Por quê? O chip tem as tuas numerações, contas e por aí vai. Então, automaticamente debitado da tua conta os valores que você consumir. Mais do que isso, na Europa já existe um grupo de homens extremamente bem-sucedidos financeiramente, ricos, donos de muitos investimentos, que estão utilizando esse chip na mão também com um GPS. Para quê? Em caso de sequestro, serem encontrados através do satélite. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Livro do Apocalipse de São João, capítulo 13, versículo 16. Olha só. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Você está percebendo? E é claro que ele vai conseguir seduzir a todos. Por quê? Porque vai criar então as cotas. Cada um vai ter a sua cota de alimento. Cada ser humano que tiver o chip na mão vai ter a sua cota de alimento. Não vai faltar comida, não vai faltar remédio, não vai faltar nada. Não vamos ter mais nem sequer o papel moeda, porque tudo vai ser debitado automaticamente da conta do banco pelo chip. Mas, percebeu o que disse a palavra? Ele conseguiu. A Bíblia Ave Maria chama de fera, outras traduções chamam de besta, né? Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivesse um sinal na mão direita. Logo, aquele que não tiver o sinal, não aceitar o chip na mão, não vai ter acesso mais à alimentação e a tudo aquilo que envolve a vida do ser humano. E aí, qual a nossa postura nesse momento? Sim? Não? Aceitar? Não? E aí? Aceitar a marca da fera, da besta? Ou não aceitar por amor a Cristo, a igreja, e viver sem ter acesso à alimentação? Entre tudo que este homem, o anticristo, o homem carismático, um líder político que tem o dom da oratória, quando ele fala os seus discursos todo mundo aplaude, um homem que tem o dom, tem o carisma de mexer com as massas. Entre tudo que vai fazer, uma delas é a religião universal. Só que a palavra que vai reger a religião universal é a tolerância. Ah não, vamos tolerar isso, tolerar aquilo. Afinal de contas, somos a religião universal. Então, esta religião será um sincretismo religioso, onde todas as religiões farão parte e ninguém mais poderá ser discriminado. Detalhe,
dentro desta nova e única religião universal, todas as religiões vão ser absorvidas, menos duas: o cristianismo e o judaísmo, porque falam de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso segundo vídeo dessa pequena série sobre o fim dos tempos. E você percebe que a forma que a gente fala é uma forma calma, tranquila, com cautela, sem querer fazer, como diz o pessoal, né, a teologia do cagaço. Não. É à luz da palavra de Deus e dos documentos da igreja, para que você não seja pego de surpresa, né? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos dê força, coragem, para que a gente tenha a sabedoria de não ser enganado. Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.